Quase 30 pessoas foram mortas depois que um homem armado entrou numa igreja batista do Texas, nos Estados Unidos, e abriu fogo contra os fiéis. A correspondente Carolina Semente está acompanhando essa história e vai falar com a gente ao vivo. Oi, Carol. Boa tarde para você. Se é que cabe desejar boa tarde numa situação como essa, né? Com tanta gente tendo morrido há pouco. Que informações a gente já tem sobre esse caso? Oi, Leila, boa tarde a você, boa tarde a todos. As informações iniciais ainda, claro que elas podem ainda mudar, principalmente o número de vítimas, né? Fala em 27 mortos, 24 feridos e as pessoas, os corpos e as vítimas sendo retiradas dessa igreja com a ajuda de 6 helicópteros e várias ambulâncias. O xerife de Wilson County, que é a região ali onde fica essa pequeníssima cidade, disse que por volta das 11h30, horário local, ou seja, mais ou menos 2h30 atrás, durante uma missa na primeira igreja batista de Sutherland Springs, um homem entrou na igreja armado e começou a disparar pelo menos 20 tiros, deixando inúmeras pessoas feridas e, enfim, esse número enorme, quase 30 pessoas mortas. Os números, né, de vítimas, eles ainda estão sendo atualizados. Oficialmente esse é o número passado pela polícia nesse momento, mas a gente sabe que entre elas há uma criança de 2 anos. Uma testemunha disse que depois de cometer esse atentado, esse homem entrou num carro e fugiu. Ele foi então perseguido pela polícia e agora o que se sabe é que o atirador está morto. Não se sabe se ele foi atingido por tiros dos policiais ou se ele mesmo acabou dando um fim à vida dele. Sutherland Springs, a gente está vendo as imagens aí, é uma cidade muito pequena, uma população de menos de 1.000 pessoas. Na verdade, até alguns anos atrás, eram um pouco mais de 300 pessoas. Normalmente, no domingo, cerca de 50 a 60 pessoas frequentam essa igreja batista, que também tem um tamanho bastante pequeno. A gente sabe que o estado do Texas ele tem leis extremamente liberais em relação à venda de armas. E essa cidadezinha, ela fica a mais ou menos 50 quilômetros de San Antônio. Então, San Antônio é a cidade referência para Sutherland Springs. E a gente vê aí a descrição de um morador para um jornal americano, foi de que é uma cidade de um semáforo só. Aquela cidade que quando a gente passa de carro, por exemplo, na estrada, rapidamente, se piscar, já não vê mais, já passou pela cidade. E ele disse que os policiais pediram aos moradores que ficassem em casa, que, enfim, que não saíssem às ruas imediatamente depois desse atentado. Talvez essa situação já tenha, então, mudado desde que o atirador, né, o homem que realizou esse atentado nessa igreja batista, talvez a situação já tenha mudado, então, para os moradores. Mas a informação mais recente que tínhamos era essa, que os moradores dessa cidade tinham que ficar em casa e esperar até mais informações dos policiais. É isso então, Leila. Por enquanto, 27 mortos e 24 feridos. Entre essas vítimas, uma criança de 2 anos, pelo menos uma criança. Há informações de que tinham, na verdade, mais crianças nessa igreja no momento em que tudo isso aconteceu. Muito cruel, né, Carol? Sabendo que nessas comunidades pequenas a vida gira muito em torno das igrejas, né? Então, possivelmente todo mundo aí dessa cidade pequena estava ali concentrado nesse domingo. Obrigada pelas informações. Principalmente no domingo, né? É, com certeza.